Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí do outro lado. Caso ainda não me conheça, eu me chamo Carlos Henrique, sou professor de língua portuguesa e redação para concursos. E neste vídeo eu vou resolver 5 das 10 questões da prova de português do último concurso para professores da Prefeitura de Caruaru, que inclusive aconteceu a etapa da prova objetiva, obviamente, no último domingo, dia 6 de agosto. Se você é um professor ou professora que fez esse concurso, este vídeo é para você. Vamos diretamente ao que interessa, que é resolver as 5 das 10 questões da prova de português para professor 1. E calma, que vai ter parte 2 minha respondendo as outras 5 questões dessa prova, tá? Acalmem o coração. Vamos lá. Para começo de conversa, eu vou precisar ler o texto. Muito obrigado à minha aluna Gabriela, que fez essa prova e me enviou o texto para que eu possa ler para vocês. Eu não consegui encontrar na internet para colocar no material com as questões, então eu precisaria digitar, e aí ela me salvou, me enviando o texto. A gente vai precisar fazer essa leitura com qualidade para que a gente consiga responder as 5 questões a seguir de forma efetiva, de forma que não fique com dúvidas, tá? Então, deixa eu só dar um zoom aqui para a gente conseguir ler melhor. O título do texto é Redes sociais produzem uma mini catarse paralisante. Já ouvi gente falando que o podcast é o renascimento do rádio. O rádio é genial, uma mídia imorredora, mas podcast não tem nada a ver com ele. O formato está mais próximo do ensaio literário do que de um programa de ondas curtas, médias ou longas. Podcasts são antípodas das redes sociais. Enquanto elas são dispersivas, levam à evasão e à desinformação, os podcasts são uma possibilidade de imersão, concentração, aprendizado. Depois que eles surgiram, lavar a louça e me locomover pela cidade viraram um programaço. Um pós-almoço de domingo e aprendo tudo sobre bonobos e gorilas. Um Uber para o aeroporto e chego no embarque PhD em reforma tributária. Tem um escritor, filósofo e neurocientista americano, de quem gosto muito, Sam Harris. Em seu podcast, sempre há convidados interessantes, cientistas, artistas, religiosos, pensadores de todo tipo. No último episódio, ele papeia com o psicólogo Paul Bloom sobre o Twitter e seus desserviços à humanidade. Sam Harris, um cara bastante influente nas redes, decidiu abandonar o Twitter e as razões que ele dá levam a gente a pensar no que estamos fazendo com as nossas vidas nesse labirinto de ódio e fake news. Um argumento que muitos, eu inclusive, usam para ficar no Twitter é que ali a gente se mantém informado sobre tudo, o tempo todo. Isso deveria ser um argumento contra a rede social. Quem consegue escovar os dentes sabendo, em tempo real, que uma bomba explodiu na Síria, um senador levou o boneco de um embrião para um debate, o X-Costela da lanchonete Y não tem costela, e a ex-BBB fulana de tal acabou de postar algo ofensivo contra os daltônicos. Nosso impulso imediato é, sem parar de escovar os dentes, dar um retweet em um jornalista especializado em Oriente Médio, botar coraçõezinhos em posts de amigas feministas, amaldiçoar o capitalismo e dar todo o apoio aos daltônicos. No meio da pandemia, o cientista político Pablo Hortelado publicou uma coluna muito interessante sobre o poder paralisante dos grupos de WhatsApp. Parecia que ele descrevia minhas conversas. Ficava todo mundo metade do tempo gritando: ai meu Deus, que horror que fulano fez hoje. E a outra metade elogiando posts e textos dos amigos contra o horror que fulano havia feito naquele dia. Achávamos que estávamos indo para frente, dividindo a indignação e aplaudindo os feitos alheios, mas, como ratinhos correndo numa roda, não saíamos do lugar. O Twitter, como os grupos de WhatsApp, tem o mesmo efeito. Produz uma mini catarse paralisante. Se, em vez de retweetar uma hashtag contra a guerra, eu fosse até uma agência da ONU ou até um instituto ADOS saber o que eu posso fazer para ajudar os refugiados, se doasse dinheiro para uma ONG séria ou me dispusesse a reservar 1 hora por semana para ensinar português a crianças sírias, eu faria um bem ao mundo. Mais fácil, porém, é o pseudo-ativismo narcisista das redes. Fico bem com sírios e troianos, sem ter que mover uma palha para ajudar ninguém. No tempo que resta, me indisponho com pessoas de quem gosto. Babo veneno ao ver desafetos sendo levados para a fogueira. Outro dia, um amigo desabafou. Eu saí de Guajará Mirim, aos 17 anos, para fugir do interior, para me distanciar das fofocas daqueles familiares que passavam a vida maldizendo os outros. E agora, o mundo virou isso.
a sala dos meus familiares infelizes num chá de domingo. Ele tem um ponto. Acho que vou fazer um tweet a respeito. Antônio Prata, né, adaptado de folha.ol.com.br. Na prova para professor 1, as questões de português começam a partir da 21, tá? Então, vamos lá, ler e analisar o enunciado. Analise o seguinte significado da palavra catarse, apresentado no novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. Efeito salutar provocado pela conscientização de uma lembrança fortemente emocional e ou traumatizante, até então reprimida. Então, aqui é apresentado, né, o significado da palavra catarse, né, de acordo com o novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. E a gente, para responder a essa questão, precisa levar esse significado em consideração. Vamos lá. Com base nesse significado e na leitura do texto, que a gente acabou de fazer, é possível reconhecer no título uma combinação de palavras que se aproxima da seguinte figura de linguagem. Se você não lembra do título, é importante lembrar, nesse momento, que o título do texto é Redes sociais produzem uma mini catarse paralisante. Então, aí, nesse título, existe aí uma aproximação de palavras que gera determinada figura de linguagem. E eu acho importante observar que o enunciado colocou assim, ó, com base nesse significado e na leitura do texto, é possível reconhecer no título uma combinação de palavras que se aproxima da seguinte figura de linguagem. Então, a forma como a sentença foi construída aqui nesse enunciado, ao meu ver, indica que talvez aquilo não pareça exatamente determinada figura de linguagem, mas se aproxima, tá? Então, mas tal coisa é tal coisa, beleza, mas no enunciado tem que se aproxima de qual dessas figuras de linguagem. O que está em jogo aqui, caso você não tenha percebido, são as palavras mini catarse ao lado de paralisante. Mini catarse, paralisante. O sentido de catarse, ó, mais uma vez, efeito salutar, né, um efeito, né, forte, provocado pela conscientização de uma lembrança fortemente emocional e ou traumatizante, até então reprimida, né? Então é você, sei lá, tá assistindo a um filme, a alguma coisa, e aí tem aquela lembrança, é tomado por um sentimento. Não é uma palavra que eu uso muito no meu dia a dia, mas nas poucas ocasiões em que eu a via e uso, ela tinha esse sentido de se referir a uma coisa, né, intensa, esse sentimento que vem todo de uma vez, né? E geralmente coloca a gente para agir, para fazer alguma coisa, sei lá, tem esse significado aí. E aí, quando a gente coloca a mini catarse paralisante, essas duas palavras aí juntas se configuram mais ou menos como alternativa A, antítese, alternativa B, metáfora, alternativa C, metonímia ou alternativa D, eufemismo. Começando aqui de baixo para cima, eu vou resumir rapidamente, porque a gente não tem tanto tempo, senão o vídeo vai ficar enorme, o que são essas quatro bonitas aqui. E aí, no final, a gente vai chegar à conclusão do que é mini catarse paralisante. Então, vamos lá. Eufemismo. Eufemismo é uma figura de estilo, uma figura de linguagem que vem à tona quando a gente suaviza uma mensagem que pode ser um pouco grotesca. Por exemplo, é o exemplo que todo professor de português dá e eu não vou fazer diferente. Quando alguém morre, a gente costuma dizer, fulano partiu dessa para uma melhor, fulano fez uma viagem. E aí, são formas de se referir à morte, mas formas mais suaves. Demonstram que a gente tem um respeito, né, pela pessoa que perdeu aí o ente querido. Isso aí é o eufemismo. E em mini catarse paralisante não tem nada disso, não tem nada a ver. Logo, alternativa D, ó, fora. C, metonímia. De modo geral, metonímia acontece quando a gente substitui uma coisa por outra. Explico melhor. Por exemplo, quando a gente substitui uma parte pelo todo. O celular que as pessoas compram da marca Apple, as pessoas chamam de iPhone. Mas o nome daquele produto não é iPhone, mas as pessoas chamam de iPhone. Então, elas usam o nome aí, né, dessa marca para se referir ao produto. A gente que tem Samsung se refere ao celular como celular, tá? Mas quem tem iPhone se refere ao iPhone como iPhone, mesmo aquilo também sendo um celular. Então, esse é um tipo de metonímia. Também é metonímia quando você diz, por exemplo, fulano tem 50 cabeças de boi. Isso não quer dizer que fulano tem só as cabeças dos bois. Não, ele tem 50 bois. Mas aí é usada a metonímia da parte, né, da cabeça pelo todo, tá? Então, também não tem nada a ver com mini catarse paralisante. Logo, fora também. A gente fica, então, com B e A, em que a gente tem metáfora e antítese. A metáfora tem muita coisa a ser dita sobre ela, mas o que geralmente costuma aparecer em concursos e em provas de modo geral
é a visualização da metáfora como uma comparação implícita. Aquela comparação que a gente estabelece entre um termo X e um Y, sem necessariamente colocar um termo que demonstra essa comparação. Por exemplo, quando a gente diz Maria é cheirosa como uma flor, obviamente é uma comparação, certo? Mas se eu disser Maria é uma flor, né? Referindo-me talvez ao cheiro dela, à delicadeza, enfim, a características que a flor tem e que eu vejo também em Maria. Isso a gente chama de metáfora, que é o que não acontece em mini catarse paralisante. Logo, a alternativa a ser marcada aqui é a antítese, mini catarse paralisante. Mesmo que você não lembre o que é antítese, caso você conheça metáfora, metonímia e eufemismo, você pode ir cortando e acabar restando a que mais se aproxima do que é mini catarse paralisante. Porque, pessoal, de um lado a gente tem aquela coisa intensa, aquela coisa forte, que geralmente movimenta as pessoas a fazerem alguma coisa, né? Uma catarse. E de um lado a gente tem paralisante, né? Então são, de certa forma, palavras que se opõem. Mini catarse, paralisante. Por exemplo, você vê uma coisa na internet, você se revolta com aquela coisa e tal, e aí você tem essa mini catarse. Você lembra de alguma coisa pela qual você passou e tal, tem essa mini catarse, mas aí você não faz nada sobre isso. Você, no máximo, faz um tweet, você, no máximo, compartilha, você, no máximo, reage e pronto, né? Você não faz nada com essa catarse. Então, o ideal seria que você fizesse algo, vamos dizer, com esse sentimento de catarse, mas você não faz. Então, mini catarse paralisante é uma antítese, porque a antítese é justamente essa aproximação de coisas opostas. E quando se fala coisas opostas, muitas vezes não precisa ser 100% opostas, como mal e bem, claro e escuro. Isso pode ser também, isso é também antítese, mas às vezes pode acontecer de outra forma também. Logo, gabarito da questão 21, alternativa A, certo? Vamos agora para a questão 22. Já ouvi gente falando que o podcast é o renascimento do rádio. Primeiro parágrafo. Aqui é um trecho retirado do texto, para a gente reler e responder a questão. Em relação ao ponto de vista presente na primeira frase, o restante do primeiro parágrafo indica um posicionamento que se organiza por meio do seguinte procedimento argumentativo. Nessa questão, você precisa reler o primeiro parágrafo do texto. Se sua memória estiver refrescada, responda. Mas eu acho interessante retomar, porque é colocado aqui esse trecho, mas esse trecho não é o suficiente para você matar a charada dessa questão. Eu penso, inclusive, que isso pode até ser uma estratégia para as pessoas que são mais preguiçosas e não querem voltar para o texto errarem. Mas aqui não tem esse tipo de coisa, não. A gente vai voltar sim no texto. Pessoal, já ouvi gente falando que o podcast é o renascimento do rádio. O rádio é genial, uma mídia imorredoura. Mas podcast não tem nada a ver com ele. O formato está mais próximo do ensaio literário do que de um programa de ondas curtas, médias ou longas. Eu quero que você foque nesse mas. Quando a gente usa mais, a gente faz determinado procedimento argumentativo, que a gente vai ver melhor lá na questão. Vamos voltar para ela. Em relação ao ponto de vista presente na primeira frase, que é o início do texto aí, o restante do primeiro parágrafo indica um posicionamento que se organiza por meio do seguinte procedimento argumentativo: gradação, letra A; B, refutação; C, generalização; e D, exemplificação. Mais uma vez, começando de baixo para cima. Exemplificação é algo que acontece ali? Não, a palavra exemplo sequer aparece. Então, não vou nem me demorar nessa alternativa. Vamos logo cortar. Generalização. Generalizar é quando você generaliza. Isso acontece no parágrafo? Não, é só voltar lá e ver que não acontece. C, fora também. Mais uma vez, ficamos com A e B. Refutação e gradação. A gradação é quando você vai falando algo gradativamente. Isso, depois aquilo outro. Que não acontece no parágrafo que a gente acabou de reler. Logo, a alternativa que ia ser marcada é refutação, que tem a ver lá com aquele mais. Ó. O texto começa: já ouvi gente falando que o podcast é o renascimento do rádio, né? Aí, tananã, tananã, tananã. Mas, então, vai ser refutada essa afirmação. Vai ser feita outra afirmação contrária a essa primeira, né? Por isso que eu falei, foca nesse mais. Logo, a alternativa que ia ser marcada é a B, refutação. Depois que eles surgiram, lavar a louça e me locomover pela cidade, viraram um programaço. Mais uma vez, um trecho retirado do texto. E aí, uma pergunta que vai ser feita, obviamente, sobre essa palavra que está sublinhada, programaço. Considerando as ideias expostas nos 3 primeiros parágrafos, a derivação feita com o sufixo aço agrega ao radical program
sentido de. Então, trata-se de uma questão sobre a estrutura e formação de palavras, como está bem explícita, está bem explícito no enunciado. E aí a gente precisa entender essa adição de aço ao radical, à base, programa, confere à palavra que sentido? Depreciação, valorização, retificação ou ratificação. Vamos começar mais uma vez de baixo para cima. Ratificar, gente, é a mesma coisa que confirmar, tá? E retificar é corrigir. Em nenhuma dessas alternativas a gente consegue visualizar a palavra programar. Isso não tem nada a ver com ratificação ou retificação. Logo, a gente pode cortar de uma vez só as alternativas C e D. E mais uma vez ficamos com A e B, né? Depreciação e valorização, que são coisas opostas. Quando a gente diz, nossa, aquilo ali é um programaço, a gente está querendo dizer que o programa é ruim ou bom? Bom, né? Óbvio. Então, a alternativa que ia ser marcada é B, valorização. Ó. Depois que eles surgiram, né, os podcasts, no caso, lavar a louça e me locomover pela cidade, viraram um programaço, porque a pessoa faz, né, tudo isso agora, se sentindo melhor porque está ouvindo aí os podcasts, então é um programaço, que nem golaço, né? Essa aqui a gente nem precisa botar para o texto, é só observar, né? Programaço tem um sentido positivo. Logo, a alternativa a ser marcada na questão 23, B, valorização. Dentre o uso de 2 pontos feitos no texto, aquele que tem a função de introduzir relato é. Então, obviamente, uma questão sobre pontuação. Curiosamente, não é sobre vírgula, né? Que é a bambambam das questões sobre pontuação em concursos. Dessa vez, a pontuação abordada são os 2 pontos. Então, vamos lá. O enunciado quer que a gente marque a alternativa em que os 2 pontos foram utilizados para introduzir um relato. Essa questão, para quem estiver esperto, é muito fácil. Para quem não tiver, talvez não seja tão fácil, mas ela é realmente muito fácil. E depois eu vou mostrar para vocês por quê. Essa aqui vamos começar de cima para baixo mesmo. Então vamos lá. Em seu podcast, alternativa A, há convidados interessantes. 2 pontos. Cientistas, artistas, religiosos, pensadores de todo tipo. Isso que aparece logo depois dos 2 pontos, está com cara de relato? Negativo. O que aparece depois dos 2 pontos, né, é uma explicação sobre esses convidados interessantes, mas não é um relato, tá? Então, alternativa A, fora. B, o Twitter, como os grupos de WhatsApp, tem o mesmo efeito. Aí você fica, qual efeito? Qual efeito? Produz uma mini catarse paralisante. Semelhantemente, a alternativa A, na B, acontece basicamente a mesma coisa. A diferença é que na A é mencionado, né, quais são mencionados os convidados interessantes, e na B é dito qual é o efeito. Produz uma mini catarse paralisante. Mais uma vez, não estamos diante de relato. Então, B, ó, fora também. C, outro dia, um amigo desabafou. Eu saí do Guarujá Mirim, aos 17 anos para fugir do interior. E na D, e agora o mundo virou isso. A sala dos meus familiares infelizes num chá de domingo. É óbvio que a alternativa a ser marcada aqui é a C. A C é a única alternativa em que a sentença apresenta um relato. Ó. Eu saí de Guarujá Mirim aos 17 anos para fugir do interior. É uma pessoa falando, é uma pessoa relatando algo. E olha o que acontece aqui. Ó. O emprego das aspas. O emprego das aspas. Né? Então, as aspas elas são utilizadas para marcar discurso direto. Fala de pessoas exatamente do jeito que elas falaram. Então, essa é uma dica de ouro, né? Quem percebeu isso, que não acontece nas outras, já vai logo na alternativa C, né? No lugar das aspas, poderia ser usado também o travessão, mas não se trata de um texto narrativo aqui. Então, questão 24, alternativa a ser marcada C. Tendo em vista as ideias desenvolvidas no texto, identifica-se uma ironia no seguinte trecho. Então, mais uma vez, uma questão voltada para a figura de linguagem, dessa vez especificamente a ironia. Diferente daquela primeira, que a gente precisou encontrar qual a figura de linguagem, nessa já é dito qual é a figura de linguagem, a gente agora precisa encontrar o trecho em que essa ironia aparece. De modo geral, caso você não lembre, caso você precise lembrar, ironia é algo que acontece quando a gente diz uma coisa querendo dizer outra. Sabe quando você acha que determinada pessoa é feia e diz, olha que coisa mais linda? Isso é uma ironia, você está querendo dizer que aquela pessoa é feia. Mas aí você diz exatamente o contrário, com uma forma diferenciada de tom irônico, tá? No texto acontece a ironia e a gente precisa encontrar qual é o trecho em que essa ironia se manifesta. Vamos lá. Alternativa A.
um pós-almoço de domingo e aprendo tudo sobre bonobos e gorilas. Eu não sei nem se eu estou pronunciando bonobos da maneira certa, tá, gente? É a primeira vez que eu me deparo com essa palavra. Então, será que tem ironia nessa alternativa A? Eu diria que não. Se for para usar uma figura de linguagem para dizer que ela existe aqui nessa alternativa, seria a hipérbole, que é um exagero intencional. Sabe quando a gente diz, nossa, estou morrendo de fome, estou morrendo de sede, e a gente não está, na verdade, morrendo? Isso é uma hipérbole. É um exagero que a gente faz de forma intencional para demonstrar que a gente está sentindo muito aquela determinada coisa. Aqui acontece algo parecido. Ó. Um pós-almoço de domingo e aprendo tudo sobre bonobos e gorilas. É óbvio que a pessoa não aprende tudo, mas ela aprende tanta coisa que ela vai e diz tudo. Então aqui a gente tem hipérbole mais ironia, não. Então alternativa A, ó, fora. B. A ex-BBB fulana de tal acabou de postar algo ofensivo contra os daltônicos. Aqui não tem nem A, nem B, nem C, nem nada. Eu não consigo identificar aqui nenhuma figura de linguagem, muito menos ironia. Então B, ó, fora também. C. Babo veneno ao ver desafetos sendo levados para a fogueira. Aqui a gente percebe que tem linguagem figurada, no entanto, essa linguagem figurada que se manifesta aqui não é em formato de ironia. Vamos por parte. Babo veneno. É claro que a pessoa, né, de acordo aí com o texto, não está babando veneno, né? Isso aqui a gente pode considerar talvez uma metáfora, né? Quando você destila ódio, por exemplo, em comentários na internet, quando você faz comentários negativos, sei lá, ataca pessoas, você está babando veneno, você está destilando ódio numa linguagem figurada. Então, aqui a gente pode considerar uma metáfora. Ao ver desafetos sendo levados para a fogueira. Ó, mais uma metáfora. Os desafetos não estão sendo levados exatamente para a fogueira. São pessoas que, de repente, estão sendo lá canceladas, estão sendo atacadas, né? E aí é feita uma analogia entre ser atacada, ser cancelada e ser levado para a fogueira, tá? Então, aqui, a linguagem figurada se manifesta, mas não em formato de ironia. Restando, então, a alternativa que deve ser marcada, que é a D. Ele tem um ponto. Acho que vou fazer um tweet a respeito. Essa é a frase que encerra o texto. Depois de fazer todo um texto falando sobre essa questão do Twitter e blá, 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 Antônio Prata, né, que é o autor, inclusive um excelente escritor, desse texto diz, ele tem um ponto. Acho que vou fazer um Twitter a respeito. Então ele problematiza tudo isso e no final diz isso. Ele tem um ponto. Acho que vou fazer um Twitter a respeito. Óbvio que ele está sendo irônico, né? Ele não está se levando a sério, né? Então isso é o que a gente chama de ironia. Alternativa D. Repetindo o gabarito, questão 21, A. Questão 22, B. Questão 23, B novamente. Questão 24, C. E questão 25, D. Até a parte 2.